Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje a nossa convidada é a doutora Daldice Maria Santana de Almeida. Ela é desembargadora federal do TRF3 e atualmente é conselheira do CNJ. Doutora, muito obrigado pela oportunidade, uma honra ter esse papo com a doutora. Eu que agradeço. Bem, doutora, vamos explorar um pouquinho a sua experiência já de segundo mandato no CNJ. Ele foi criado em 2004, salvo engano, naquela reforma do judiciário, e a sociedade, depois aí de quase 15 anos, se pergunta se ele vem cumprindo o seu papel constitucional. Qual que é a sua visão? Claro que vão observar meu lugar de fala. Eu estou falando como conselheira, mas também tem a visão de magistrada, né? Porque antes de ser conselheira eu fui magistrada. O saldo é extremamente positivo, né? É um órgão do Poder Judiciário que profere decisões de natureza administrativa, não tem nada de jurisdicional. E sua vocação natural, a sua razão de existir foi basicamente para dar eficiência ao Poder Judiciário, cumprir o artigo 37 da Constituição. E o que revelou essa ineficiência é justamente a morosidade. Então, o que se propôs? Né? Propôs criar um órgão estratégico, de planejamento estratégico, para realizar esse princípio da celeridade. Um órgão administrativo, um órgão de gestão, né? E a gestão, evidentemente, como toda gestão, ele tem quem conduz e tem os seus partícipes, né? E o judiciário, eu posso citar a título de ilustração algumas políticas que induziu a mudança de comportamento, que induziu uma transformação social, que é, por exemplo, a Resolução 125, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflito. Por quê? Por que isso? Identificou-se que havia uma alta litigiosidade, ou seja, o verbo que se conjugava era processar, brigar e vencer. Não se conjugava outros verbos, como conversar, dialogar, mediar. Não tinha espaço, terreno para outros métodos que não a sentença, que não a imposição. Diante de uma controvérsia, a pessoa fala, bom, vou te brigar. Vou processar, né? E vou vencer, é mais que isso, né? Mais do que processar é afirmar que vai vencer. Bom, isso aí coloca na mão de outra pessoa decidir a sua vida. Hoje, os pais não dialogam como antigamente, e a vida da criança, normalmente, de um filho, é decidido por um juiz, né? Você, pai, vai pegar na escola, você vai passar o fim de semana. Quer dizer, a vida está judicializada, né? Quem melhor sabe ou conhece as características do seu filho, a individualidade do seu filho, são os pais, né? Qual é o melhor horário que se ajusta, se é aquele final de semana, se é o final de semana, se é a semana. E às vezes, só como para ilustrar essa minha fala, se for uma forma de guarda que todos têm que ter uma estrutura, tem que ter babá, tem que ter alguém que pega na escola, ou alguém que leva ao médico, né? Tem um custo familiar para os dois. Mas se os pais conseguem dialogar e falar, olha, você tem estrutura, tem uma babá, tem sua mãe que pode te auxiliar, eu não tenho isso, então você pode ficar durante a semana e eu fico no final de semana, ou eu posso ficar 3 finais de semana, um final de semana com você, porque afinal de contas todo mundo trabalha, quer o filho, quer estar acompanhando o filho, inclusive no momento de lazer, né? Então, isso cabe aos pais. Eles melhores conhecem a vida, a rotina do filho.
lembrando pensar sempre que um juiz interferir na rotina de uma família é uma situação extrema, né? E é um terceiro que tem N causas, não tem a particularidade daquele caso. Fica né? frio. Fica frio, é mais um caso, né? Não tem aquela particularidade. E aí tende a acirrar os ânimos, por quê? Porque às vezes aquele pai que queria só no final de semana porque não tem estrutura, ele não gostou da decisão, porque acabou tumultuando a vida dele. E a outra que tinha estrutura, pode ser que fique sem e não tem. Então, o maior prejudicado é o filho, pelas instabilidades, tanto de residência, como de rotina mesmo, né? E lembrando sempre que o casamento, ele pode realmente acabar, que é uma sociedade, né? Mas a relação de pai e filho, de não parentesco, tem esse pai, né? Não tem esse pai. Então, é isso. Então, assim, tem essa questão, essa preocupação com uma abordagem dos conflitos, que não apenas a sentença é eficaz, mas também a mediação, a conciliação, outros meios são eficazes. Na sentença, o protagonista é o juiz. No acordo, na mediação, os protagonistas são as partes, né? Então, é uma outra visão. É uma outra visão. Chega ao mesmo fim. A decisão é deles. Então, eles vão construir além do pedido até. O processo tem um pedido formatado, conforme o Código de Processo Civil. Mas na hora da mediação, a parte fala, não quero nada disso, quero outra coisa. Pode. Esse fica de lado e constrói-se em outro caminho. Então, assim, o poder é maior das partes. Então, o juiz fica menor. E deve ficar menor. O juiz, o mediador fica menor. Né? Ficam menor, na verdade. Então, e essa é uma política que tem induziu a mudança do CPC, a resolução 125, iniciativa do Poder Judiciário, induziu a mudança do CPC, que agora induziu a mudança da grade curricular da graduação, que passou a mediação, a conciliação, as formas, né, consensuais passaram a compor obrigatoriamente o currículo, a grade curricular. E as faculdades têm 2 anos aí para se adaptar. Interessante que já começa a mudar a cabeça dos futuros advogados. Né? Exatamente. Eu já li muitas críticas a respeito do então, advogado. Que ele aprende, formado para brigar, não para... que tem um ditado que se forma pitbull. Né? E não, né, que é aquele que grita, que fala mais alto, que briga, né? Então, não tem mais espaço. Tem só para esse perfil. Tem para outros perfis. Então, tanto também para a magistratura, né? Porque esse profissional que sai da faculdade se tornará juiz, que se tornará promotor, que se tornará advogado. Então, há uma cadeia de mudanças. Agora, o que eu posso dizer? Quem está dentro tem que mudar porque o jovem vem. Né? Então, nós temos que nos preparar. Mas eu sempre digo, nos preparar para a transformação social. Porque quando eu trabalho esse conflito, não apenas resolver o processo, mas o litígio continua. Então, se a gente tiver um trabalho, eu tendo a transformar socialmente essa pessoa, que no próximo conflito que ele, porventura, tenha, ele saiba como resolver. Então, o ideal é ensino hoje, auxilie hoje a resolver, para que ele tenha autonomia, desenvolva mecanismos de resolução autônoma. É por isso que diz autocomposição. Que isso tenha realmente uma coisa que venha das próprias partes. Né? Doutora, explorando ainda um pouquinho mais esse aspecto da conciliação, o TRF3 aqui, onde a doutora é desembargadora, ele recebeu o prêmio Conciliar é Legal recentemente, pelo que eu li. A doutora pode comentar um pouquinho essa experiência agora, não lá no CNJ como indutor ou direcionador de uma matriz, mas daqui no TRF3 como aplicação prática. Isso tem dado certo? Na realidade, o CNJ tem essa tradução. Quando eu era daqui, eu fui coordenadora da conciliação, eu também recebi, recebi pelo tribunal, aliás, na realidade, o prêmio Conciliar Legal
pela introdução da reclamação pré-processual e pela introdução de um SEJUSC, de um Centro de Solução do Conflito, numa faculdade. Foi o primeiro, na Federal, no Mato Grosso do Sul. Nós não tínhamos espaço, nem no fórum, nem no lugar nenhum. Ele falou, vamos usar a criatividade. Essa ideia não era nem admitida. Vamos construir parceria, que a própria resolução pede. Parcerias. E aí nós fizemos lá no Mato Grosso do Sul, a primeira faculdade na Federal a ter. Eu não sei nem se nacional, não me lembro, mas eu acho que foi até a primeira. Isso foi em 2003 ou 2012. Né? Então essas duas práticas foram premiadas. Depois nós tivemos uma prática de parceria com o TJ na competência delegada. Então, porque a competência delegada no primeiro grau é do Estado, no segundo é federal. Então, na área de conciliação nós nos aproximamos. Então, nós selecionávamos os processos e os juízes do Estado homologavam. Então, nós tínhamos o trabalho de conduzir a conciliação e a mediação e o trabalho que nós não tínhamos competência para homologar. E teve mais uma outra também que eu não me lembro. Então, quase todos os anos nós tivemos. Quando eu cheguei ao CNJ, aí eu já estava como julgadora, então eu me abstenho de julgar práticas quando tem tribunal ou tem o meu tribunal envolvido. Então, essa última fala anterior e essa também houve acho que várias práticas inscritas, ele se sagrou vencedor na prática, na realidade foi uma prática só, que foi de demandas complexas, né? Demandas complexas que envolvem várias pessoas, envolvem vários valores e direitos, que às vezes não se restringe àquele núcleo ali, mas repercute. Então, tem a questão indígena, que são tratadas nesse núcleo, tem a questão dos presos políticos, né? Tinha uma ação civil pública dos presos políticos lá do estado de Perus, né? Que faltava identificação. Então, foi resolvido por mediação, né? Ao final, parece que teve um laboratório da Bósnia que identificou, né? Então, mas através da mediação, nós não podemos obrigar um país estrangeiro a colaborar. Então, eles tiveram esse caminho aí de buscar uma solução e as famílias estão tendo, depois de quanto tempo, como enterrar ou identificar os seus entes queridos, né? Então, tudo isso é assim, tratar adequadamente, que a política nossa é tratar, política judiciária nacional, tratamento adequado de conflito. Não se criou mediação ou conciliação. E tratar remete o quê? Uma adequação, né? Então, conforme o diagnóstico ou prognóstico, se ministra um método, se aponta um método, se encaminha para um método, como se encaminha para um tratamento médico. Então, é muito parecido. São problemas de saúde e problemas jurídicos, são parecidos. Só que a gente não tinha o tratamento. Tudo ia para cirurgia, né? Isso, exatamente, né? Doutora, vamos falar um pouquinho agora do caráter disciplinar que o CNJ também exerce, né, no sentido de julgar eventuais desvios de conduta dos magistrados. Salvo engano, entre os advogados e a sociedade, em alguma medida, há uma impressão de que os magistrados que se desviam em termos de conduta não são punidos com o devido rigor. Qual que é a sua visão, estando lá já há alguns anos? Sem nenhum espírito de porco, né, que se diz. E até por ser, de certa forma, um pouco rigorosa, é claro, então aí tem o meu lugar de fala e tem também como, né, na visão que eu vejo, né. Hoje a senhora julga e amanhã pode ser julgada, claro, como magistrada. Mas é óbvio, né, essa é a responsabilidade que quem está lá tem que ter, tanto para condenar como para inocentar quando não se tem as provas ou não se tem a prova, né? Não tem a certeza, né, no conjunto probatório de que houve o desvio de conduta. Bom, a própria existência do CNJ já exerce um caráter
preventivo, tanto na base quanto os que chegam lá, né? Então já se sabe que tem isso. Por outro lado, não se pode negar que tendo uma sociedade, e eu tiro uma sociedade que também tem desvio de conduta, tem, e eu tiro uma parte dessa sociedade e coloco como poder judiciário, que eu não vou ter. É um extrato. É um extrato. E evidentemente que na seleção busca-se a não ter uma representatividade muito grande desse extrato social, né? Procura minimizar isso. E quando tem, eu posso dizer com segurança que talvez seja, eu digo talvez porque como eu não tenho dado estatístico, eu não gosto do achômetro. Eu gostaria que tivesse uma pesquisa do antes-CNJ, durante CNJ, qual o efeito da atuação do CNJ, o efeito mesmo do atuado CNJ nos tribunais. Mesmo porque todo arquivamento de mérito nos tribunais são submetidos ao CNJ. E quando o CNJ acha que aquela decisão não fala com o que tem nos autos, de ofício, ele reabre. Ele pode ou reabrir o processo, quando houve ilegalidade, as provas não se falam, né? As provas são contrárias. A decisão ela não fala com a prova dos autos, ou prova falsa, então o CNJ de ofício pode reabrir o PAD ou mandar abrir o PAD quando há arquivamento. E quando há julgamento, quando há arquivamento, manda abrir o PAD. Quando há julgamento de mérito, julgou, todos o tribunal julgou, mas as provas gritam. Aí nesse caso, o CNJ vai fazer revisar aquele julgamento e analisar todo o contexto e pode haver punição. Então nós temos PAD, procedimento administrativo, e temos revisão disciplinar, que é como se fosse uma ação rescisória, né? O CNJ não é instância recursal, ela é uma instância de cassação. Perfeito. Tá? Que tramita numa corregedoria local, pode ser rescindido, mas não vai ser revisto. Não vai ser reformado, no sentido de ser justo ou injusto. Mas sim, se houve violação de lei, aquele julgamento, se as provas estão falando mais alto do que a decisão, que eu estou dizendo, falo mais alto que provas contrárias. Sim. Ou se houve prova falsa. Então, assim, eu posso dizer com segurança que o saldo é extremamente positivo, né? Os juízes é só olharem a cada dia, ou mesmo são punidos, sim, ou são afastados, que tem várias, né? Tem a censura, tem a advertência, tem a remoção, tem a disponibilidade e tem ao final a aposentadoria compulsória. Aí muitos dizem, não, mas depois vai ganhar, vai se aposentar e vai continuar ganhando. Não pode ler a resolução 135, ao final de cada decisão se manda abrir um processo administrativo de improbidade, ação de improbidade, manda para o Ministério Público abrir a ação de improbidade para decretar a perda do cargo. Então, não, ali é só questão de momento. Naquele momento... Não acaba ali. Não acaba ali. É só ler a resolução 135. Perfeito. Para ver que tem lá o final. Então, tem muita gente que fala por aí sem conhecer exatamente. É porque é imediatista e às vezes fica no achômetro, né? Eu acho. Não, é midiático provar. Também. É midiático. Olha, que absurdo. Pois é. Mas é o órgão mais controlado. E nós temos o Ministério Público também, né, que tem as mesmas garantias e deveres da magistratura, mas não dá tanto ibope, né? Mas é tão importante quanto, né? Todos, né? Não se controla as procuradorias, não tem um órgão com tanto holoforte, né? E as sessões são televisionadas, são ao vivo, pode acompanhar ao vivo. Então,
não tem, é super transparente, até demais. Porque às vezes se dizem que o padre tem que ser em segredo, mas para instaurar é aberto, né? Tem sigilo, segredo, né? Porque tem que preservar a própria magistratura, no caso. Né? Porque se for absolvida já sofre uma exposição. Pois então, mas enfim, a abertura... Mas ela é ossos do ofício, né? Mas é transparente? Qual é o órgão que tem no Brasil que tem essa transparência toda? Órgão que tem um planejamento com sua marca fundamental, essencial, mas tem um poder disciplinar que é absolutamente transparente. Eu digo absolutamente porque é assim. Bem, doutora, vamos voltar um pouquinho para o TRF3, onde a doutora acompanha uma turma de natureza previdenciária. Isso. Como nós estamos aí em tempos de reforma da Previdência, é sempre um tema interessante. Como que a doutora analisa os litígios previdenciários? O INSS, ele costuma ser injusto e acaba dando margem para o pensionista ou para o beneficiário ter que vir ao Poder Judiciário demandar? Como é que é a sua leitura depois de tantos anos? Olha, como tudo na vida evolui. O INSS está se aperfeiçoando, né? Tiveram muitos tropeços, ele teve abordagens inadequadas, teve muitas decisões que dependia do quem está apreciando o processo. Então, um padrão de subjetividade não desejada, como tem no judiciário, que às vezes um juiz tem uma apreciação de prova de um jeito, o outro já tem de outro. E aí fica um pouco sem parâmetro, né? O ideal para uma questão, para ter um grau de segurança e justiça mais abrangente, o ideal seria que nós tivéssemos padrões objetivos mais próximos, né? Tanto na via administrativa como na via judicial. A gente percebe que há como é que eu posso dizer? Há um grau, e esse grau de subjetividade leva a muitas interpretações, e as partes vêm buscar o judiciário para rever essa interpretação. E tem muito, principalmente para o passado, ainda tem um resquício de divergências e, de certa forma, de má aplicação da lei muito grande, né? Está se ajustando, a gente percebe que está se ajustando, né? O grau de informatização, o avanço tecnológico, hoje eles estão propondo muitas medidas. Para se ter a ideia, a lei manda comunicar, por exemplo, o óbito, salvo engano, 30 dias, né? Não chega em 30 dias, continua sendo pago esses benefícios. O que o INSS, quando descobre, faz? Cobra. Isso é foco de litígio, que é resolvível com um avanço tecnológico, que pode ser em tempo real. Registrou o óbito, comunicou o INSS, eu já acabo isso. Acabou a fonte do problema. Outra coisa, registrou o filho na maternidade, comunica imediatamente para o auxílio maternidade. Comunica os cartórios, nasceu, comunica o INSS, pronto. Isso em tempo real. E eu sei que eles estão trabalhando para isso, para dar assim, tanto segundo o benefício do segurado. E assim, eu sempre falo assim, se eu for a um escritório de um médico, eu só vou falar de dois, né? Ninguém vai lá para contar. Ninguém vai para contar. Foi viajar e tá tudo isso. bem. É a mesma coisa. Você vai no INSS que tem, então ali tem muito problema. Mas quantos problemas administrativamente são resolvidos? Alguém tem essa estatística? Quantos trabalhadores nós temos? E quantos processos nós temos? Eu não estou relativizando, estou dizendo que tem muitos problemas. Mas a gente quer que seja um órgão forte, cada vez mais capaz de reconhecer os direitos das pessoas.
Então eu vou falar uma fala positiva, né? Qual é? Tá se ajustando, tá melhorando, né? A negativa, nós ainda temos um saldo muito grande para reparar. E também não vou ser ingênua de dizer que não vai haver conflito, mesmo porque o conflito é natural, inerente, né? É inerente ao ser humano, só que assim, a gente encarando como naturalidade, a gente tem que pegá-lo como oportunidade para aperfeiçoamento, para a melhoria das relações. Então, o INSS tem uma perspectiva que alguém falou, não está correta, a minha visão é assim. E a dali surgir opções ou hipóteses de melhoria, né? O que não pode, o que é antinatural, é não resolver, não ouvir, ainda brigar com quem falou, não é? Sobrecarrega o sistema e com a atenção e que cria uma tensão e não cuida da causa. Então assim, eu tenho uma, apesar da reforma da Previdência, né, que vai estender mais o período de aposentadoria para se aposentar, e ao estender o período de aposentadoria, mais pessoas vão ter intercorrências. Ou seja, o que são as intercorrências? Mais acidentes para ter direito ao auxílio. Verdade. Né? Mas intercorrências de vida mesmo, sim, né? Doença, que vai ter, e aí que o aposentado não tem direito ao auxílio doença. Já está resolvido, ele não vai pedir a previdência, porque ele já tem o benefício dele, ele não trabalha, né? Ele já está na inatividade. Essa leitura tende a aumentar, então, lá. Tendem a aumentar as intercorrências, tendem a aumentar os conflitos, salvo se houver controle, que eu ainda acho que não tem. Esse aí precisa melhorar, aperfeiçoar, precisam de aperfeiçoamento os controles, porque não adianta só a reforma, né? Para reconhecer a quem tem direito no momento certo e afastar também as fraudes. Doutora, para a gente concluir, então, vou fazer uma pergunta de natureza mais prática que interessa muito aos meus colegas advogados, que é, diante da sua experiência como desembargadora, os advogados costumam, em alguma medida, vir trazer um memorial, despachar sobre o caso ou até fazer uma sustentação oral, tentando destacar os pontos mais relevantes, a fim de influenciar num julgamento favorável. Como que é a sua visão dessa prática? Isso costuma fazer diferença? A doutora muda uma decisão porque foi destacado um ponto que não estava tão realçado? Ou, olha, no fim das contas, vale o que está escrito lá no processo e acabou? No mundo que o avanço tecnológico é diário, se não instantâneo, né, onde algumas decisões vão ser reunidas por similaridade, né? O que eu quero dizer? Eu estou lutando com a máquina, não contra a máquina. Então eu vou aproveitar a inteligência artificial para me ajudar, né? Mas isso tem que vir com humanidade, com humanização. E onde ela está? Ou na conciliação e na mediação, onde tem um diálogo, ou na oralidade com o magistrado que vai julgar. Eu acho que um dos maiores erros do Brasil ainda é essa de petição para lá, copiar, colou para cá. E perde-se o debate, que é bom, que é frutífero. Então, se eu fosse advogada, eu nunca dispensaria, por mais simples que seja, nunca dispensaria os memoriais, nem a sustentação oral, onde eu vou tratar o meu caso específico. Esse caso é assim, assim, assado. Naquele universo ali, uma boa pontuação pode mudar o voto, porque não foi destacado aquele ponto diferencial, né?
diferente, particular, e pode até suscitar, porque eu fiz uma leitura, essa leitura não está contemplada naquela afirmação. No mínimo eu vou falar, né? Ou forço o jogador falando, não, essa pontuação, esse detalhe está contemplado no meu voto nos seguintes aspectos. Então eu não dispensaria, eu estou falando por mim, né? E olha, como jogador, eu jamais, né? E jamais dispensaria dessa oralidade, né? Agora, não pode ser uma leitura de papel, né? Porque ali agregar alguma coisa. Não, ele tem que, sabe aqueles 30 minutos de fama? É ali, 30 minutos já é o suficiente. Porque o normal já está ali no voto, já está ali. O que destaca ali? Esse ponto essa questão precisa ser destacada em tais e tais pontos, né? A prova está assim, foi feito isso, houve um julgamento assim, desconsiderou o aspecto Y. Ponto. Não precisa ficar horas e horas ali, mas é preciso, e aí precisa. Eu dava ontem assistindo aquele filme Suprema, eu falei, tem uma diferença, porque lá é marcadamente a oralidade, né? O julgador faz o questionamento, e você ou está preparado ou não está. Então, para justamente merecer a reforma ou a cassação daquela decisão, né? É muito, muito interessante o sistema em que você é questionado oralmente, a questão é exposta oralmente. Senão, para que julgamento presencial ali, oral, se não é para ter justamente o debate e o destaque? Perfeito. Bem, colegas advogados, vocês viram a opinião de uma desembargadora federal, que sirva de recomendação para um aprimoramento profissional. Doutora, muito obrigado, foi ótima a nossa conversa, espero que vocês tenham gostado também, e até a próxima segunda.